Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema Adorando sem a presença de Deus. É uma frase, numa primeira vista aqui, incoerente. Como é possível? Será que é possível adorarmos sem a presença de Deus? Claro que uma verdadeira adoração, ela só tem sentido na presença de Deus. E a adoração só é verdadeira se ela for uma expressão diretamente a Deus. Uma vida, uma atitude, um coração, uma entrega inteira na presença de Deus. Porém, irmãos, eu quero entender aqui com vocês que existem artifícios demoníacos para desviar a adoração e pegar o ser humano em alguns desvios que o ser humano tem no seu coração, para que esse desvio da adoração aconteça. Então, hoje é possível nós vermos instituições, religiões, organizações, dinâmicas, métodos, locais, que têm um sistema de adoração desenvolvido, tem uma dinâmica de adoração desenvolvida, e adoração é muito mais do que cantar, mas é trabalhar, é se reunir por um objetivo, é adorar a um Deus. Então tem muita coisa que acontece, e está acontecendo, e às vezes até dentro de sistemas evangélicos, sem a presença de Deus, sem a presença daquele que é digno de adoração. Isso já acontece há muito tempo, nós vamos ver isso. Por isso, não é uma coisa que eu posso, assim, deixar para lá. Ah, não, eu sou de Jesus, e eu adoro a Jesus. Precisamos tomar cuidado, precisamos ligar o sinal de alerta, para entender, de fato, como está o nosso altar de adoração em relação a Jesus. Quando o Espírito Santo revela a João, quando ele escreve em Apocalipse, a respeito das igrejas de Apocalipse, e Jesus, falando diretamente ali à igreja, as igrejas de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja que aí a gente já entende, quando o Espírito Santo escreve para uma igreja, em uma cidade específica, a gente já entende que Jesus está do lado de fora, querendo entrar. Esse texto a gente usa muito para evangelismo, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas o contexto direto dele, pode ser usado também, mas o contexto direto dele é o Espírito Santo escrevendo a uma igreja, escrevendo ao anjo da igreja de Laodiceia. É específico para uma igreja. Uma igreja que estava ali funcionando na sua dinâmica, parecia que estava tudo bem, e até dizia: sou rica, sou poderosa, eu tenho, está tudo bem. Mas Jesus estava do lado de fora dessa igreja, batendo, desejando entrar, desejando fazer parte. Mas talvez estava tanto barulho lá dentro, estavam tão acostumados lá dentro. Tem uma pessoa que vai na minha casa e ela tem que avisar antes, porque ela bate tão fraquinho e chama tão fraquinho que se a gente não tiver prestando atenção, tem que mandar um WhatsApp antes. A gente fica lá na bagunça de casa e nem abre a porta. Eu não
não sei se Jesus vai avisar quando ele estiver batendo na porta. Mas esse barulho todo pode estar dificultando a gente ouvir e entender isso. Que às vezes a gente está numa rotina, e até numa rotina espiritual, religiosa, numa rotina de igreja, pensando que estamos adorando, e Jesus está do lado de fora. A gente nem percebeu isso. Está do lado de fora do nosso coração, da nossa vida, e a gente está trabalhando. Temos cargos, temos incumbências, temos responsabilidades, e Jesus está lá fora querendo entrar. E não está fazendo parte dessa dinâmica. Hoje nós paramos com muitas coisas, estamos repensando a vida, repensando muitas coisas por causa da situação que a gente está vivendo. Quem sabe não é o momento da gente prestar um pouco mais de atenção, ouvir um pouco melhor, entender a qual Deus nós estamos servindo, aonde de fato Jesus está ocupando um lugar central para a minha vida. É nesse sentido que eu quero dizer uma adoração sem a presença de Deus. Para isso eu quero ler com vocês um momento da vida de Jesus que está registrado em parte do capítulo 15 de Mateus. Eu não vou ler todo o texto, vou ler alguns trechos. E eu peço que quando você for ouvir novamente essa palavra, leia o capítulo 15 de Mateus, para entender melhor. Jesus, ele, em todo o seu ministério, quando o seu ministério começou a se popularizar, ele mexeu com os religiosos da sua época. E principalmente com uma seita, uma divisão do judaísmo chamados fariseus. Esses homens dominavam, essa mentalidade que eles formavam, dominavam a religião judaica do tempo de Jesus. E como Jesus estava ensinando coisas muito diferentes, eles estavam na cola de Jesus, estavam sempre ali observando, investigando, olhando para ver aquilo que Jesus estava ensinando. Os desvios, na mente deles, Jesus estava ensinando coisas erradas, e eles queriam pegar Jesus em alguns erros. Eles estavam ali. Nesse momento que eles estavam ali, Jesus estava comendo junto com os seus discípulos, estava ali comendo, no momento de comunhão, no momento de partir o pão, momento tão gostoso, momento de comer junto, momento de descontração, e Jesus estava no meio ali do povo. E alguns desses fariseus observaram esse momento. E quando observaram isso, viram que os discípulos de Jesus não haviam lavado a mão para comer a refeição. E então, na primeira oportunidade que tiveram, questionaram Jesus. E aí? Seus discípulos não lavam a mão para comer a refeição? E é nesse contexto que Jesus dá uma resposta para eles. E eu quero ler com vocês a partir do verso 7. Que diz assim: hipócritas. Olha como Jesus começa a responder para os fariseus, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo que me honra com os lábios, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca
não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto o torna impuro. Veja, irmãos, essa questão aqui não é uma questão, diretamente não é uma questão de higiene. Os fariseus não estavam preocupados com a higiene de Jesus e de seus discípulos. Senão vão pensar que Jesus está ensinando contra a pandemia, né? Que não é para lavar a mão. Se todo mundo está falando, lavem as mãos, passem álcool gel, né? Tudo isso. Não é essa a preocupação dos fariseus. Eles estão preocupados com a higiene de Jesus e dos seus discípulos. A gente precisa entender isso. O que os fariseus entendiam e o que eles praticavam, o que estava inculcado na mente deles, é que era necessário um ritual de purificação. Aqueles que de fato levavam Deus a sério, antes das refeições, eles precisavam de um ritual de purificação, lavando de uma forma cerimonial as suas mãos. Eles vinham do mercado e eles tinham que lavar os utensílios, tudo era um ritual, um cerimonial, uma simbologia que foi ensinada pela religião judaica dos fariseus. Nós vamos ver aqui em detalhes para que você entenda isso. E até durante as refeições e após as refeições eles tinham esse ritual. Um ritual que deveria ser seguido em todas as refeições, ainda mais com o mestre, com os discípulos ali. Isso tinha que ser cumprido, na cabeça deles tinha que ser daquele jeito. E quando eles olham e percebem que os discípulos de Jesus não fazem assim. Talvez a melhor analogia para os nossos dias seria assim: eu vi o pastor Marcelo num restaurante, almoçando com alguém, e o pastor Marcelo começou a comer e nem orou. Seria mais ou menos isso, né? Alguém vê você ali no ambiente, que espera que você tenha um ato, que ele entende que é uma coisa que tem que acontecer daquele jeito, ainda mais você que é um responsável pelo evangelho, e de repente você faz uma ação que, opa, peraí, será que esse cara é crente mesmo? Ele nem orou antes da refeição. Que gera um julgamento, porque se espera um comportamento. Irmãos, eu oro antes das refeições, tá? Mas eu estou dando um exemplo aqui do que escandalizou aqueles religiosos, do que escandalizou os fariseus. É nesse sentido, não é a higiene, mas é como se ele tivesse quebrado algo que se esperava de alguém que servia a Deus, tá bom? Os fariseus, eles ficaram furiosos com Jesus. Jesus chamou eles de hipócritas. Eu vou falar um pouco também sobre isso. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que são os fariseus, porque está lá na Bíblia. A gente tem tantas pessoas novas, conectadas, e que a gente talvez fale alguns termos aqui. O judaísmo tem a sua raiz nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e todo o seu desenvolvimento a partir dos reis e dos profetas de Israel. E a Bíblia fala de um silêncio de Deus. Depois da cronologia do último profeta que escreveu, que profetizou e escreveu no Antigo Testamento, que é Malaquias, houve aproximadamente 400 anos de silêncio de Deus. E nesse silêncio de Deus, os homens começam a querer resolver as coisas. E aí surgiram algumas
derivações do judaísmo. Saduceus, fariseus, essênios e outros. Mas o mais popular eram os fariseus, que eram extremamente rigorosos na sua forma de comportamento. E nesse tempo eles começaram a criar algumas regras, algumas leis, alguns comportamentos que não estavam na lei original de Moisés. Não fazia parte dos 10 mandamentos, não fazia parte das leis de Moisés. Eles começaram então a ter um código de comportamento, dizendo, olha, se você é sério com Deus, vocês precisam estar dentro desse código de comportamento, bem detalhado. Isso está em alguns livros judaicos, o comportamento em relação a cerimônia de lavar as mãos antes das refeições. O comportamento se tornou uma ideia que se transformou numa lei, mas uma lei que foi escrita por homens religiosos, e não uma lei original que Deus havia mandado. E quando eles abordam Jesus, falando isso, Jesus fala, isso originalmente não foi assim, isso não está na lei de Deus, é um acréscimo feito por homens. Por isso ele cita Isaías, vocês não estão adorando a Deus, vocês estão fazendo uma adoração segundo ensinamentos humanos, preceitos humanos. Tem alguma coisa que está intermediando a sua adoração. E ele diz, vocês ficam inventando, vocês estão inventando regras que o Pai não mandou. Vocês estão colocando um peso nas costas das pessoas que o Pai não colocou. E aí, Jesus pega eles na palavra original. Porque nos 10 mandamentos, Deus, ele escreve que o pai e a mãe deveriam ser honrados. Honrar pai e mãe. E quem não honrasse pai e mãe, seria um réu de julgamento. E aí, os fariseus, eles distorcem essa lei e acrescentam o seguinte: isso também, esse honrar pai e mãe, significava sustentar pai e mãe numa situação de necessidade. A mãe viúva, ou o pai idoso, cuidar do pai e da mãe, honrá-los a vida toda. E os fariseus, eles acrescentam o seguinte: se você disser que o valor, o dinheiro, o investimento que você faria para o pai e para a mãe, você transforma num corban, que era uma palavra usada para ofertar a Deus, você não precisa honrar pai e mãe. Como se você, o valor, o dinheiro, o tempo, a dedicação que você daria para pai e mãe, você vai dar para Deus agora. Então, não precisa mais se preocupar com pai e mãe. E Jesus fala, isso aqui vocês acrescentaram, porque era uma lei que estava na tábua lá dos 10 mandamentos, não tinha como questionar. Honrar pai e mãe é uma lei de Deus, não tem alteração. Os fariseus ficaram muito bravos com ele. A expressão do rosto denunciou que os discípulos falaram, os fariseus estão irados, estão irritados com o Senhor, por causa dessa palavra. E Jesus chama esses homens de hipócritas. Hipócritas, numa tradução mais atualizada, ela diz assim, seus fingidos. Chama eles de fingidos. Seus fingidos. Ficam fingindo uma adoração genuína, um peso, um zelo, mas vocês estão distorcendo a adoração de Deus. Hipócrita significa quem, no dicionário, quem demonstra uma opinião que não possui,
finge ter uma opinião, mas que não é real, dissimulado. Pessoa que finge sentir o que não sente. Uma pessoa falsa. E se a gente for pensar, irmãos, isso é muito sutil. Porque você pode ter alguém cantando, chorando, levantando as mãos, e de fato pode estar adorando a Deus. A gente não consegue saber. Mas você pode ter uma pessoa cantando, chorando, emocionada, levantando a mão, com a cabeça em outro lugar. Desviado, coração desviado. É algo exterior, que na verdade não está real lá dentro do coração. A gente precisa entender, porque eu não consigo avaliar, então, quem está olhando para as expressões exteriores, eu não consigo avaliar quem está adorando ou não. A única pessoa que eu consigo avaliar se está adorando ou não sou eu. Então eu sei se de fato aqui do meu coração é um altar de adoração ou é uma expressão de fingimento, hipócrita. Então, não quero aqui estar avaliando vocês, mas eu tenho que avaliar aqui o crivo do meu coração. Hipócrita é aquele que esconde seus reais sentimentos e intenções. Esconde a sua real opinião. E aí Jesus, ele cita o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu cerca de 700 anos antes de Jesus. A maioria dos estudiosos dizem isso. 700 anos antes de Jesus, ele profetizou. E ele profetizou o quê? Jesus repetiu aqui a profecia dele. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja, 700 anos antes de Cristo, havia uma preocupação de Deus em alertar a humanidade sobre a questão da verdadeira adoração. Porque é muito fácil o ser humano se enganar e se desviar, e se apoiar em rituais, em maneiras de fazer, em comportamento, em tradições. E já há muitos anos, aqui no tempo de Isaías, já há muitos anos o povo vinha até Jerusalém, que era a referência do judeu, ia até o templo, que era a referência do judeu, e levava o seu sacrifício para adorar. Então tudo isso que é visual, parece que estava desviando o coração daquele povo, que fazia essa dinâmica como uma regra, mas o coração estava longe de Deus. Saía daquela dinâmica de religião e ia viver a vida sem o conselho de Deus, sem a presença de Jesus, sem buscar as coisas de Deus. Desde a época de Isaías já era assim. O povo adorava com uma atitude, mas o coração estava longe. Adorava no domingo, mas na segunda-feira o coração estava longe. Presta atenção, irmãos, nessa palavra, porque isso é algo muito importante. Não é por um acaso que Jesus repete agora no Novo Testamento, na sua vinda, ele repete isso, porque isso é um alerta, é um cuidado que a gente precisa ter. De Isaías até Jesus, muita coisa mudou na religião judaica.
No tempo do exílio da Babilônia, eles ficaram longe de Jerusalém. A primeira dispersão do povo judaico, que eles chamam de diáspora, o povo foi para outras terras, foi espalhado. E lá na Babilônia eles começaram a se reunir nas sinagogas, levantar sinagogas, que eram pequenos lugares de adoração, como se fossem pequenas igrejas. Então agora, já não era só Jerusalém, no tempo de Jesus, não era só Jerusalém que era o lugar da adoração. Não era só o templo em Jerusalém, mas as sinagogas também eram. Tinham quase que 400 sinagogas só ao redor da Judéia, da Galiléia. A gente vê no Novo Testamento Jesus entrando em algumas sinagogas para ensinar. Imagina, se no tempo de Isaías, aonde tudo era centralizado em Jerusalém e no templo, o povo já estava com o coração desviado de Deus. Agora, com essa multidão de ensinamentos, com essa multidão de sinagogas, com essas várias seitas, segmentos religiosos, com todo esse monte de ensinamento ali, camada e camada de ensinamento, como estava o coração do povo naquela época? Qual é o jeito certo de adorar? Talvez fosse a questão. Então, como que nós vamos adorar? Como que nós vamos confiar naquilo que o homem está ensinando sobre adoração? Que é o jeito certo de fazer, que esse é o jeito de trabalhar na igreja, que esse é o jeito certo de servir na igreja, que é assim que tem que ser. Jesus fala, olha, tem muita gente adorando sem a presença de Deus, adorando o ritual, adorando a denominação, adorando a religião, adorando o método, adorando o jeito que eu gosto de ser, sem a presença de Deus. Imagina então, irmãos, de Jesus para cá, de Isaías até Jesus, quantos acréscimos tiveram? E de Jesus para cá, 2000 anos após a vinda de Jesus, quanta coisa humana está inculcada na cabeça das pessoas. Quantos ensinamentos de homens estão inculcados na nossa mente? Agora que tem igreja para todo gosto, para todo nível, para toda cultura, e isso é bom, eu sempre oro por todas as igrejas da terra, mas isso também é perigoso. Quanto acréscimo, aquilo que é uma adoração genuína pode estar sendo acrescentado. E as pessoas estão deturpando e talvez servindo um cargo, adorando um cargo na igreja, adorando um título na igreja, adorando um pastor dentro de uma igreja, adorando um ministério que tem a responsabilidade dentro da igreja, e Jesus está longe. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Então Jesus, ele acerta assim uma palavra dura àqueles homens que estavam ensinando práticas humanas, dizendo, é assim que Deus quer que você aja. Quanto disso a gente tem hoje, irmãos? Uma prepotência humana ao dizer, é desse jeito que Deus quer que você adore. E quantas pessoas ainda são assim, é só desse jeito que eu aceito adorar a Deus, e se fecham. É muita camada humana que às vezes atrapalha a nossa adoração diretamente para Jesus. Mas aí Jesus chama aqueles que estão a fim de ouvir, aqueles que testemunharam também ele e os discípulos comendo, aqueles que estavam com o coração aberto, não eram religiosos, mas estavam com o coração aberto. E eu espero que todos nós aqui estejamos com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. E aí Jesus fala assim,
Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Aí Jesus falando, não é obedecer ritual, não é a obediência de regrinhas, não é ficar obedecendo regras humanas de como se comportar, do que falar, do que vestir, de como que tem que ser. Não é isso a adoração. Essas coisas, irmãos, são importantes para a nossa organização, para a gente se organizar como igreja. Não são coisas descartáveis, mas é muito perigoso, porque tem pessoas que acham que ser crente em Cristo Jesus é entrar para os crentes. Tem gente que falava assim, eu entrei para os crentes agora. Entrei para os crentes. Né? O que é? Seguir regras dentro de uma igreja evangélica. Agora eu estou seguindo direitinho as regras. Mas o que está dentro do coração? Fofoca, mentira, enganos, ira, falta de perdão, violências mentais, né? A pessoa não pratica a violência, mas pensa a violência contra as outras pessoas, adultérios mentais, enfim, calúnias. Tudo isso está no coração. É isso que contamina o homem. É o coração errado, o coração sem Deus, o coração sem a presença de Jesus, coração mentiroso, hipócrita, enganador. Então o método ele pode variar. Não é lavar a mão, é higiene, mas não vai me fazer mais santo por causa disso. É o que Jesus está falando aqui. Isso tem que mexer com a gente, irmãos, porque o quanto de fato nosso coração está sendo transformado nele. Então, como que meu coração pode ser transformado nele? Seria outra questão. Eu pensei que fosse obedecendo a regra dos crentes, que eu ia me aproximar de Deus. Às vezes a gente pode pensar isso. E talvez a dinâmica das igrejas pode levar a pensar isso. É só obedecer as regras dos crentes. Eu acho que eu consigo obedecer até mais fácil do que alguns crentes que eu conheço. A pessoa fala, eu vou lá então, obedecer a regra dos crentes. Mas não é isso. A árvore, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Né? É claro que o fruto da bondade, o fruto do Espírito, ele brota dentro de uma raiz de um relacionamento com Jesus. Nós vamos chegar lá. Não estou dizendo que comportamento é uma coisa... então cada um pode fazer o que quer e é uma anarquia. Não estou dizendo isso. Mas não é o comportamento que diz, de fato, como que está o nosso coração, o nosso altar da adoração. Está me acompanhando aí? Você que está aí debaixo das cobertas, não durma, tá bom? Se você perceber que tem alguém dormindo aí na sua casa, você denuncia aí no chat. A gente ficar sabendo, né, irmãos? Que eu sei que a minha voz é uma bênção para dormir. E aí, irmãos, Jesus coloca uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. É um texto que a gente não leu ainda. Jesus ele faz um alerta sobre o perigo dessa falsa adoração. Um pouquinho mais abaixo, no verso 13, capítulo 15, verso 13, ele diz assim: ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olha que sério isso daqui. Jesus está ensinando ali. Está ensinando aí, está todo mundo ouvindo. Os fariseus que estão bravos com ele, os discípulos que estão mais próximos e o povo. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celestial, ele vai arrancar e vai arrancar pela raiz. Uma palavra dura demais. É uma sentença aqui.
É um tempo de sentença que Jesus está falando. É o mesmo contexto quando ele fala lá no Sermão do Monte, quando aqueles homens chegam próximos a ele, ele fala: malditos, eu nunca conheci vocês, e vocês estão falando no meu nome. É um alerta perigoso. Assim como é um alerta, eu estou à porta e bato, vocês não vão abrir a porta do coração, porque quando você abre, Jesus quer ter comunhão, Ele quer comer junto com a gente, cear conosco. Mas quando não abre, Ele fica do lado de fora. E aí a gente começa a ver que a religiosidade, as tradições, os mecanismos, a falsa adoração, o desvio do nosso coração nessas coisas, pode fazer com que a nossa vida seja arrancada pela raiz. Ele está falando aqui para os fariseus. Nem todos ali que estavam ouvindo estão com o Senhor hoje na eternidade. Alguns foram condenados eternamente. Deus arrancou pela raiz. Isso faz parte da palavra de Deus, que talvez a gente não queira tocar muito nesse assunto, mas é sério, irmãos. Imagine alguém trabalhando dentro de uma organização, de uma igreja, como organização, fazendo muitas coisas, e aí Jesus olha no dia da sentença e diz: infelizmente eu não te conheço, você vai ser arrancado pela raiz. Então é muito mais do que simplesmente fazer coisas, passar para os crentes, me adaptar a um método. É muito mais do que isso. No verso 14, Jesus, ele nos dá um outro alerta. Mateus 15, 14. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Aí Jesus fala: eles estão errados. São cegos guiando outros cegos. Um cego guiando um outro cego não vai dar certo. Em algum momento eles vão ter desvio e vão cair num buraco. Então, uma falsa adoração leva a uma falsa salvação. E uma falsa salvação é condenação, é ser maldito diante de Deus. Então eu preciso saber também que voz eu estou ouvindo da parte de Deus. Quem são os meus líderes? Será que os meus líderes são cegos e estão me levando para um buraco? Será que as pessoas que eu me inspiro, que eu alugo os meus ouvidos, empresto os meus ouvidos para ouvi-los, será que o direcionamento que eu estou recebendo é de um guia cego, religioso, que está me ensinando um método de adoração, mas não está me levando para adorar Jesus? É um perigo dar ouvidos a esses ensinamentos de gente cega. Uma falsa adoração. Tem gente que adora o instrumento que toca, tem gente que adora o prédio que construiu, tem gente que adora as pessoas ali que conseguiu conquistar, tem gente que adora a conta bancária, tem gente que adora o título que tem. Uma falsa adoração vai levar a uma falsa salvação, que é condenação eterna. E agora eu quero aplicar essa palavra para a minha vida e para a sua vida. A pandemia, ela funcionou para quebrar o sistema, até o sistema religioso. Tanto é que os irmãos estão assistindo o culto debaixo das cobertas. Quebrou o sistema, mudou tudo. Igrejas se fecharam, tiveram que fechar as portas e dar um jeito de se virar.
talvez os sistemas religiosos deram uma travada. Qual que é o meu papel mesmo dentro da igreja? Eu sou líder de célula, eu sou pastor, eu sou cantor, eu sou professor. Parou tudo, e agora? Qual que é o meu papel? Você e Jesus. É você e Jesus. Nos fez repensar. E aí, irmãos, o que estava acontecendo ali? Aquele pessoal não estava preocupado com o sistema, não estava preocupado com a religião judaica. Eles estavam na presença de Jesus. Os discípulos estavam na presença de Jesus. Sentar à mesa com Jesus. Esqueci de lavar minha mão, mas eu estou na presença de Jesus. O que importa lavar minha mão se eu estou diante de Jesus? Jesus, quando ele implanta esse novo modelo de adoração, ele diz assim em João capítulo 4, verso 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. São esses adoradores que quando o Pai olhar assim, fala, ó, aquele ali eu vou arrancar pela raiz, mas esse aqui é o que eu estava procurando. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é no monte, não é na sinagoga, não é num prédio, não é num sofá, não é desse jeito. É em espírito e em verdade. Que quebra todas essas camadas de informação e se conecta direto com o Pai. Esses são os verdadeiros adoradores. É tempo de adorar Jesus sem intermediários, sem atravessadores. Eu e Jesus. Esse é o tempo novo da igreja. É o tempo que vai fazer diferença. Não dá mais para se apoiar talvez numa instituição, numa igreja, num pastor, num profeta, num líder. Sou eu e o meu Senhor. E eu preciso ver como é que está o altar de adoração aqui. Quanto eu tenho, de fato, adorado o meu Senhor. A verdadeira adoração é um relacionamento vivo, real e direto com Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Eu quero já pedir para o pessoal se posicionar. E eu volto lá para o início. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, ouça. Tenha essa sensibilidade agora. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra o teu coração. Deixa Jesus entrar. Ele vai entrar para quê? Para te dar alguma regra? Não. É para cear, é para ter comunhão, para partir o pão, para ter envolvimento, para estar junto. É isso, essa é a proposta de Jesus. Por isso ele procura verdadeiros adoradores. Abra o teu coração. Ouça o alerta do Espírito. Não se coloque como alguém que corre o risco de ser um desconhecido de Jesus. Eu conhecia muito bem a IEPJ, mas e Jesus? E o Jesus da segunda-feira? E o Jesus da sexta-feira? E o Jesus do sábado? E Jesus? Eu conhecia muito bem a estrutura das igrejas. Amém. Mas você é conhecido de Jesus? Essa é a questão. Quero convidar você
que está aqui a ficar em pé no seu lugar. Você que está na sua casa, tem um momento especial com o Senhor. Se preparar para esse momento. Que essa palavra possa ganhar um sentido no seu coração. Que de verdade algo possa acontecer na tua vida esta manhã. Enquanto nós adoramos, vai preparando aí a tua vida, vai preparando o teu coração.